Bom dia! É uma alegria estar com vocês mais uma vez para falarmos alguma coisa para a nossa reflexão. Eu agradeço a minha Tati, que me mandou aqui uma cartinha do centro. Obrigado, Tati. Suas cartinhas estão guardadas, viu? Com carinho. E ela diz, entre outras coisas, que Deus ouve os nossos pedidos e acalma os nossos corações. Belíssima reflexão. Eu ia falar, e até mostrei no programa de rádio, que esse é o título, sobre o segredo da felicidade. Mas depois eu pensei um pouquinho mais e resolvi mudar por duas razões. O tema era o mesmo. Mas felicidade é uma coisa muito etérea, muito solta. Então eu mudei para o segredo para ser feliz. Porque aí é uma coisa pessoal, individual, depende da própria pessoa e não é uma coisa solta. Em segundo lugar, porque eu me lembrei de uma historiazinha que li há algum tempo, de três irmãos que acharam aquela famosa garrafa, você já conhece. E saiu cheio e ofereceu três possibilidades de desejos. E o primeiro disse que queria riqueza. Imediatamente tornou-se imensamente rico, mas não feliz. O segundo disse que queria poder. Imediatamente viu o seu pedido atendido, mas também não se sentiu feliz. O terceiro pensou um pouco e resolveu pedir outra coisa. Ele pediu a felicidade completa. Sorriu e caiu morto. Porque a felicidade completa não é deste mundo. Nós não estamos aqui para ter felicidade completa, mas nós podemos ser felizes aqui, onde não há a felicidade completa, mas há momentos felizes. E eu resolvi perguntar a vocês, qual é a condição indispensável para alguém ser feliz? Ou como dizem os colegas advogados, qual é a conditio sine qua non? Bonito, né? Conditio sine qua non. Isso aumenta os honorários, claro. Advogado foi complicado. Fala o advogadez, que é quase igual ao português. A pessoa chega e diz que quer assessoria para um negócio imobiliário, para a compra ou a venda de um imóvel, e ele diz que o senhor tem outorga ou custódia. Eu acho que eu já tive isso aí, mas já sarei. Outorga ou custódia é apenas a autorização da esposa. Não fica mais fácil? Mas o outorga ou custódia é mais bonito. Qual é a condição indispensável para que alguém seja feliz? Dinheiro, poder, influência, beleza. Há muita gente que pensa que é isso. Dinheiro. E não há muito tempo, o herdeiro de uma grande fortuna na Itália deu fim à própria vida. Tudo bem. Getúlio Vargas era presidente da República, foi eleito presidente da República e num belo dia de agosto deu fim à sua vida. Marilyn Monroe era considerada a mulher mais bonita e desejada do mundo. Deu fim à sua própria vida. Qual é a condição essencial para alguém ser feliz? Então eu vou contar, já que é segredo, vou contar o segredo. É querer ser feliz. Ora, se você não quiser ser feliz, não vai ser feliz. Porque ninguém pode fazer você feliz se você não quiser isso. E alguém está pensando assim, mas todo mundo quer ser feliz. Não. Algumas pessoas adoram serem felizes. Procuram tudo para serem felizes. E se você conseguir
aquilo que a faz infeliz, aí ela vai ficando feliz mesmo. Onde é que está a minha felicidade que estava aqui? Aquela amargura, aquela tristeza que eu curtia todo dia. E agora, como é que eu vou fazer? É decisão pessoal. É querer ser feliz. Há uma expressão que diz: querer é poder. Cá entre nós, não é todo querer que é poder. Porque há muitas pessoas que querem muitas coisas, mas ficam meramente aqui no campo da vontade, no campo volitivo. Querem, continuam querendo e vão morrer querendo. Eu quero ser um grande vendedor. E vai morrer querendo ser um grande vendedor. Eu quero ser um grande orador. E vai morrer querendo ser um grande orador. Porque o querer, que é poder, é aquele querer que envolve decisão e ação. Decisão e ação. Lá na Grécia, havia um homem que queria ser orador. Beleza, a Grécia produziu grandes oradores. Mas havia alguns probleminhas. O Tadeu já lembrou deles. O primeiro é que ele era gago. Vocês já pensaram no orador gago? Já pensaram? Em segundo lugar, ele tinha voz fraca, mal formada. Como é que ele ia fazer se naquele tempo não havia amplificador de som e não havia uma equipe tão eficiente, tão eficaz como essa que aqui está? Aliás, vamos aplaudir, né? São Paulo. Eu estou vendo aqui duas colegas minhas da área cerimonial da Câmara Municipal de São Paulo. Bem-vinda, Cecília, bem-vinda. Estão lá pertinho do nosso querido Quito Formiga. Eu falei com o cavalgante. A Cecília está sempre sorrindo, e Ivana também. Isso transmite muita qualidade ao trabalho cerimonial do pai. Mas então o moço tinha também a voz fraca, mal formada, e não havia amplificador de som, não havia microfone, nem caixa de som. E havia um terceiro problema. Ele tinha cacuete. Cacuete. O ruim do cacuete é que ele desvia a atenção. Se você conversa com uma pessoa que faz assim, daí a pouco você está esperando a hora que ele vai fazer assim. E o que ele está falando, você nem se lembra. Só vai esperando. No curso de oratório, eu mostro que até o nó da gravata torto desvia a atenção. Porque as pessoas ficam incomodadas com aquele nó torto. Os auditivos são sinestésicos. Os visuais estão puxando o nó para o lugar certo o tempo todo, puxando o nó, e a atenção se desvia. É para tirar o time de campo ou não? Gaguinho, com a voz bem fraquinha e cacoete. O cacoete dele era terrível. Quando ele falava, os sons se mexiam espontaneamente, alterando um e outro. Então imagine uma pessoa falando lá, e com os outros você ficava observando, agora é esse, agora é direito, agora é direito. Não é isso que nós fazemos? Mas ele queria ser orador. E não morreu querendo, não. Ele foi procurar formas para isso. Não havia ainda o meu curso de oratória. Ele é antigo, mas não tão antigo assim. O Tadeu fez há algum tempo, mas não há tanto tempo assim. A propósito, vamos ter um curso no dia 28. Tem informações aí para os interessados. Não havia também fonoaudiólogos que pudessem orientá-lo a combater o problema da gagueira. E aí o que ele teve que fazer?
recorrer àquilo que todos nós temos: a inteligência, a razão, a imanência, a presença de Deus em nós. Gênesis diz que Deus formou o homem do pó da terra e inoculou o sopro da vida. Pegou a parte material e colocou o seu espírito no sopro de vida. E é este espírito que é a imanência de Deus, que é a inteligência, que resolve todos os problemas que queiramos resolver. E quando não temos mais nenhum recurso externo e vamos lá dentro, nós encontramos. Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não se sabe como. Ele desenvolveu o método. Foi lá junto do rio, pegou algumas pedrinhas, colocou na boca e falava com aquelas pedras na boca para forçar o aparelho fonador a corrigir-se. Ainda hoje, usa-se algo semelhante desenvolvido por ele. Lápis entre os dentes para corrigir a fala, o puxador de bochecha e outros recursos oriundos desse método que ele desenvolveu. Ia falar junto da arrebentação das águas do mar, para com a sua voz suplantar o ruído do mar quebrando nas pedras. E para combater o caprecho, falava debaixo de 2 espadas, de tal maneira que quando o corpo alteava, sentia o ferimento e ia se corrigindo. Mas não fez só isso, não. Construiu um estúdio em sua casa e ali ficava meses estudando. Colocou um espelho para se contemplar. Chegou a cortar a barba e o cabelo apenas de um lado, para não sair à rua. E transcreveu, copiou 8 vezes uma obra chamada História da Guerra do Peloponeso de Tucídides, um dos grandes escritores de todos os tempos. E aí, sabe o que aconteceu? Suplantou todos os obstáculos e tornou-se um orador. Não apenas um orador, mas o maior orador da sua época e um dos maiores de todos os tempos. Por 3 vezes ele recebeu a coroa de ouro que os atenienses davam ao seu melhor orador. Estou falando de Demóstenes, que viveu de 384 a 322 a.C. Naquela época que o pessoal nascia depois e morria antes. Ele nasceu em 384 e morreu em 322 antes de Cristo. Querer é poder. Você quer ser feliz? Você vai ser feliz. Ah, mas e os problemas? Os problemas existem para nos aprimorar. E às vezes, quase sempre, nós aprendemos mais dos problemas do que nos bons momentos. Muitos que aqui estão vieram por amor, mas eu garanto que a maioria veio pela dor, veio pelo sofrimento, veio por um incômodo na sua vida. A ostra que não tem perturbação é meramente uma ostra. A ostra que recebe a perturbação, o infortúnio de um corpo estranho, envolve-o e cria a pérola. A pérola. Você está sofrendo, você está criando uma pérola. Você está sofrendo, Deus está chamando você para junto dele. Saiba valorizar o sofrimento e saiba que o sofrimento não é sinônimo de infelicidade. Você pode ter sofrimento e ser feliz, e você pode não ter nenhum sofrimento e ser profundamente infeliz. O outro ponto é
mirar-se em quem é feliz. Quem é feliz? Vamos ver como essa pessoa é. Vejo muitas pessoas se aproximarem de Guiomar, porque Guiomar transborda a felicidade. Está sempre alegre, sempre sorridente, é otimista, é uma pessoa, como dizem, para frente. Será que Guiomar não tem nenhum problema? Tem. Sofrimentos físicos, sofrimentos espirituais, dificuldades, mas nada disto a impede de ser feliz. Mirem-se nela. Já a viram abatida, aborrecida, triste? Não. Pode ter um momento de dificuldade, mas ela é sempre feliz. Um homem chamado Homer, lá nos Estados Unidos, quis pesquisar o que fazia uma pessoa ser feliz, ser bem-sucedida, sentir-se bem. E fez uma pesquisa envolvendo muitas pessoas, mais de 2.000 pessoas, e concluiu que as pessoas bem-sucedidas, felizes, bem realizadas, de bem com a vida, têm 3 características em comum. Primeira delas, atitude mental positiva. São pessoas otimistas, são pessoas que não deixam que o pessimismo azede a sua vida. São pessoas que acham que, por maior que seja o problema, há sempre uma solução. Ou como dizia o Tata Maravilha, toda problemática tem uma solucionática. Ou como dizemos muitas vezes, não diga a Deus quão grande é o seu problema, mas diga ao seu problema quão grande é o seu Deus. Quando estamos com Deus, nós estamos animados e estamos entusiasmados. A palavra entusiasmo tem no seu peito, no seu bolso, o termo Theos, que quer dizer Deus. Quem está entusiasmado está com Deus, e aí não há nada que não possa ser vencido. Peça a Deus que abra os seus olhos. O profeta Eliseu dormia, o seu servo acordou bem cedo e viu que a casa em que estava cercada pelos exércitos inimigos. E ele ficou muito preocupado. E chamou a Eliseu e disse: como vamos fazer? Eliseu apenas pediu a Deus que abrisse os olhos de seu servo. E quando Deus o fez, ele viu que por trás dos exércitos humanos estava o exército celestial, estavam os anjos de Deus, estavam aqueles que nos defendem. Sempre há a força divina muito superior à força humana. Em terceiro lugar, fuja das coisas que podem fazer você infeliz. Fuja. Procure motivos para ser feliz e não para ser infeliz. Sabe uma das coisas que nos faz infelizes e nos faz sofrer? É o rancor, é a raiva, é o ódio. Mas eu sou humano e de vez em quando me pisam no carro, eu fico uma fera. Não é isso mesmo? Aí nós soltamos o nosso zoológico pessoal. Ele está um leão hoje. Ele está com a macaca. Ele virou bicho. Ela é uma chararaca.
Pois bem, irar é alguma coisa impossível de evitar. Pisou naquele caminho delicado, não há como. Não há como. A reação vem. Moisés era um homem santo. A Bíblia diz que ele era o mais manso, mais tranquilo, mais humilde. Mas ele se irou nas águas de Meribá. Jesus era amor, tranquilidade, perdão, mas quando ele viu a casa do Senhor, a casa de Deus transformada em covil de ladrões, o que ele fez? Virou a mesa dos cambistas, pegou um azorrague e os expulsou. É a ira santa, ou é a ira inevitável. E aí está lá no livro de Salmos, capítulo 4, versículo 4, esta recomendação que São Paulo vai repetir em Colossenses 4,13: irai-vos e não pequeis. E Salmo diz assim: irai-vos ou aborreceis, mas não pequeis. Conversai com o travesseiro na vossa cama e calai-vos. E São Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira mostrante, é o momento, passou, apagou. Agora, quem gosta de ser infeliz, retém aquela raiva. Curte aquela raiva, transforma-a em ódio, transforma em rancor. E eu trouxe para vocês aqui a definição do dicionário sobre rancor. Ouçam que interessante. Dicionário Aurélio: aversão profunda ou ressentimento amargo, não raro reprimido, ocasionado por algum ato alheio que causa dano material ou moral. Recordação tenaz e hostil de tais atos ou de acontecimentos amados. E aí, cada vez que você se lembra daquilo que deixou você com raiva, você fica com mais raiva ainda. E a raiva de amanhã é pior do que a raiva de ontem, porque está mais curtida. Demorou um pouquinho mais. Ela vai ficando terrível. E esse sentimento de rancor, de ódio, de raiva, faz mal a quem? A pessoa que você odeia? Ele não está nem aí. Faz mal a você, porque vai azedar o seu filho, vai fazer com que a bile seja negra, com que você sinta gosto amargo na boca. Pare com isso. Irai, deu para irar, fica. Passou, passou. Não deixe que isso permaneça no seu coração. Que outra coisa traz motivo para a felicidade? A preocupação. A preocupação. A pessoa infeliz adora se preocupar. Está sempre preocupada. E preocupar, dizem os orientais, é colocar o sol de amanhã atrás da nuvem de hoje. Não podemos fazer isso. Aliás, a palavra já diz, né? Preocupação. Você está ocupado previamente com alguma coisa. E que coisas normalmente nos preocupam? Muitos se preocupam com coisas passadas. Já foram, mas continuam preocupados. A Eunice contou aqui uma historinha que eu já contei também. Uma mulher que dentro de sua casa ouvia alguém lá fora dizendo: ai, que fome que eu estou sentindo. Eu não aguento mais. Eu estou morrendo de fome. Mas que fome que eu estou sentindo. A mulher se impacientou, pegou um prato de comida, levou lá para a pessoa e disse: está aqui, come. Ele comeu. E voltou. E continuou dizendo: que fome que eu estava sentindo. Mas eu estava com uma fome tão grande. Aquela fome está me fazendo mal tão grande para mim. Há pessoas que gostam de guardar
na mente os problemas que tiveram e ficam lamentando por alguma coisa que já passou. O que diz a expressão popular? Águas passadas não voltem comigo. Nós já cantamos aqui, mas cantávamos bastante na igreja evangélica, alguma coisa assim: já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi, meu Jesus o levou sobre a cruz, expirou, aleluia, já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. Se já se foi, deixa no passado. Não recorde, porque se você vai recordar, você vai trazê-lo de volta ao presente. Outros se preocupam, apagando a luz? Significa que eu tenho só 45 minutos, é isso? Outros se preocupam com o futuro. Preocupam-se com o futuro. Mas ainda tem um problema tão sério que vai me deixar arrasado, vai acabar comigo, vai acabar com a minha família. A minha experiência de advogado mostrou uma coisa: 80% das preocupações que a pessoa tem não se convertem em realidade. E as empresas de cobrança sabem dessa preocupação, e quando mandam uma cartinha de cobrança, vão dizer tudo aquilo que poderá acontecer se a pessoa não efetuar o pagamento. E aí já se vê na rua da amargura, já se vê sem nenhum dinheiro, já se vê despejado e tudo mais. É mera hipótese, mas nós sofremos por hipótese. Sabem o que é hipótese? Eu vou dar a definição. Hipótese é uma coisa que não é, mas nós fazemos de conta que seja, para ver como é que seria se fosse. Não é ótimo? Uma coisa que não é, e nós fazemos de conta que seja, para ver como é que seria se fosse. E começamos a sofrer por hipótese. Aquilo que poderá acontecer. Vale a pena? Eu já contei essa história, mas vou contar de novo. O rapaz gosta de uma moça, começa a namorar, ele vai pedir ela em casamento, vão ficar noivos, e aí o pai da noiva recebe em sua casa para um jantar. A certa altura, ele pede à moça, o pai pede à moça, que vá buscar uma garrafa de vinho lá na adega para que ele celebre aquele momento. Ela vai e não volta. Aí ficam preocupados, ele manda a outra filha que vai, a outra filha vai e não volta. Aí ele manda o filho vai e não volta. Ele manda a mulher, ela vai e não volta, ele fica até contente. Por fim, vai ele e não volta. Aí o rapaz fica preocupado: será que descobriram aí o buraco negro? Está engolindo todo mundo? Vai, desce as escadarias da adega e encontra lá embaixo todos chorando copiosamente. Um copiava o outro, chorando copiosamente. Mas o que foi? O que aconteceu? E a noiva toda chorosa disse: eu vim aqui buscar o filho e fiquei pensando no nosso casamento, vamos nos casar, vamos ter um filho. Aí eu vim aqui no batente, a porta, e vi um prego. A descoberta de todo enferrujado. Eu pensei: aí um dia nós vamos comemorar o aniversário de casamento, e diz ao nosso filho que vem aqui buscar uma garrafa de vinho, ele vem, pega a garrafa de vinho, vai correndo todo feliz, bate a cabeça no prego, e tenta ir embora. Vocês estão vendo? Tem um desconto, mas quantas vezes vocês choraram por alguma coisa totalmente
improvável ou se preocupar. Quantas vezes? Não precisa responder. O que Jesus disse a respeito disso? Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele diz o quê? Mateus capítulo 5 até 7 é o Sermão do Monte. No capítulo 6, versículo 33, ele diz assim, 34, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6,34. Basta a cada dia o seu mal. O mal de hoje é para hoje. O de ontem já passou. O de amanhã não veio. O Dalai Lama diz que há apenas 2 dias em que não podemos fazer nada. O dia de ontem e o dia de amanhã. Alguém já disse que ontem é história. Já foi. Amanhã é hipótese. Nós só temos hoje, que é uma dádiva. Por isso que se chama presente. Nem o passado, nem o futuro, mas o presente. Vamos viver o presente. Vamos viver o dia de hoje. Vamos deixar as preocupações passadas e futuras, aquelas no passado, aquelas no futuro. Nós cantávamos assim. Por que deixar que as ânsias do futuro perturbem hoje a paz do coração? O Pai que nutre os frágeis passarinhos garante a tua provisão, pois sabe não mudar e sempre te ajuda. O Pai que nutre os frágeis passarinhos garante a tua provisão. Está nesse mesmo texto de Mateus, no mesmo capítulo 6. Olhai as aves do céu, não tecem nem fiam, mas Deus as alimenta. Olhai os lírios do campo, nada fazem, mas nem mesmo Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu como um deles. Confiar em Deus, fé em Deus, busca da presença de Deus, é isso que precisamos fazer. Eu não posso deixar de lembrar um aspecto científico. O nosso cérebro é atemporal. Para a nossa mente não há presente, passado e futuro. Isso nós inventamos. Por isso, quando nós hoje recordamos um sofrimento que tivemos lá atrás, nós sentimos hoje a mesma angústia que sentimos lá atrás. E quando nós idealizamos, projetamos, imaginamos um problema lá no futuro, nós sentimos as suas mazelas hoje, porque para o nosso cérebro, no instante em que nós meditamos, é esse o instante. Fujam isso e sejam felizes. Mas para ser feliz é com Jesus. Por favor, inclinem suas cabeças, fechem seus olhos, pensem no que vocês têm feito na busca da felicidade, pensem as preocupações, pensem as ações e atitudes que têm tomado. E lembrem, se mais a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Paz e felicidade a todos.